Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria e muito prazer, estamos aqui para dar continuidade ao estudo deste quarto trimestre de 2021. Estamos estudando neste último trimestre sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E no próximo domingo, a nossa lição será a seguinte: Paulo, a vocação para ser apóstolo. Eu quero agradecer a todos vocês que nas últimas semanas se inscreveram em nosso canal. É um prazer ter você conosco aqui todas as semanas assistindo às nossas aulas. E eu quero mandar um abraço especial para alguns irmãos. Nós temos aqui irmãos de Maranhão nos assistindo, a irmã Janeide. Nós temos aqui de Camaragibe, Pernambuco, a irmã Andréia Alves. Nós temos nos assistindo de Salvador, Bahia, a irmã Luísa Nascimento. Temos também aqui da Assembleia de Deus em Bairro Merinda, a irmã Diva. Da Assembleia de Deus em Itaipuaçu, filial da ADCOL, o presbítero Ricardo Alexandre, a irmã Cláudia Cristina. Temos a irmã Fátima, da Assembleia de Deus de Niterói. Seu esposo é o pastor-presidente lá da igreja que fica lá na Marquês de Caxias, em Niterói. E temos também a irmã Noemi Paz, esposa do pastor Paulo Lopes, Marielle e demais irmãos da Boa Vista, Vila Ipiranga e outras congregações que nós passamos por lá durante um bom tempo. Continue orando por nós para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu quero prosseguir, mas antes quero fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar na exposição desta aula. Vamos orar ao Senhor? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui mais uma vez. Que o Teu Espírito nos direcione em tudo que iremos falar e Teus servos possam receber a Tua palavra e aproveitar cada, Senhor, tela que nós apresentarmos, cada palavra transmitida possa servir de alimento espiritual e para nutrir Teus filhos e também muni-los de informações e conhecimentos para expor uma excelente aula no próximo domingo. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, portanto, para a nossa aula, meus amados irmãos. Pegue aí a sua revista da Escola Dominical, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar a lição do próximo domingo. O texto áudio se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no seu reino. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 a 22, e carta escrita aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 18. Vamos à leitura. Diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E, tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo.
Vamos agora para a carta escrita aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Meus amados, vamos agora ao nosso objetivo geral. É este: revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Objetivos específicos: salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. Segundo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E último objetivo específico: relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Falando em aprendizado no deserto, eu quero destacar o que temos na nossa revista na interação com o professor. E quero te dar um aviso: no final desta aula nós teremos algo maravilhoso a respeito disso. Fique aí até o final e nós falaremos no final sobre o que aprendemos no deserto. Vamos então à interação com o professor. Eu escrevi assim logo de início: aprendizado no deserto. O deserto ensinou ao apóstolo mais sobre Jesus. Ele pôde reavaliar-se diante de Deus, mediante suas crenças e convicções. Ele podia agora confrontá-las com a revelação da graça de Deus em Cristo. Ainda no deserto, ele pôde refletir sobre a simplicidade, dominar suas paixões instintivas e, por meio da solidão, aprender a depender de Deus. O deserto que Paulo experimentou pode trazer profundos aprendizados para os nossos próprios desertos, quando os experimentamos, quer na vida cotidiana, quer no ministério dado por Deus. E eu já deixo aí grifado para você entender que no final iremos falar sobre isso. No final desta aula voltaremos a falar sobre o deserto. Aguarde aí até o final e voltaremos a falar, porque este, de fato, é o último tópico dessa lição. Nós temos algo também precioso para você, uma cronologia desde a conversão de Saulo até o momento em que ele esteve em Antioquia e foi para a sua primeira viagem missionária. Aguarde aí e você verá no final desta aula. Prosseguindo, vamos à nossa introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o seu reino. Outro alerta que dou a você, para que fique até o final, porque nós temos aqui um mapa para mostrar para você que Arábia é esta onde Paulo esteve. Será que foi a Arábia Saudita que nós conhecemos hoje? Espere até o final e você verá. Chegamos, portanto, ao primeiro tópico da nossa lição, o ponto de partida para a vocação de Paulo. O que temos aqui no primeiro item? Chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato aos Gálatas quando escreve:
Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. Prosseguindo, meu querido professor, eu trouxe essa tela para você para explicar melhor o que é esta expressão chamado desde o ventre. Primeiro, lá em cima nós temos chamada geral versus chamada específica. Queremos primeiro explicar isto a você, meu querido professor e aluno. Nós temos na Bíblia o chamado geral e o chamado específico. Chamada geral é aquela chamada para todos. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós passamos a ser servos do reino de Deus. Todos nós somos servos. E neste serviço, nós precisamos fazer coisas que são comuns a todos os servos. Por exemplo, todos nós devemos orar, todos nós devemos jejuar, todos nós devemos dar testemunho cristão, todos nós devemos louvar e adorar o nosso Deus. Todos devem fazer isto, porque agora são servos de Deus, chamados para o reino de Deus. Porém, Deus tem chamadas específicas. Isso desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos Abraão, nós temos Moisés, nós temos Samuel, homens que foram chamados especificamente para determinadas funções de liderança, para determinados momentos na história de Israel. Veja que interessante, que quando Deus chama Abraão, chama para fazer dele uma grande nação. Quando Deus chama Moisés, chama para fazer com que ele tire o seu povo do Egito. Quando Deus chama Samuel para restaurar o sacerdócio que estava em situação deplorável com Eli e seus filhos. Ou seja, toda vez que há uma chamada específica, há um propósito divino, e um dos objetivos principais de Deus nestas chamadas é o quê? É a concretização do seu plano. Deus não se embaraça para realizar o seu plano na terra. Portanto, quando o apóstolo Paulo foi chamado, ele foi chamado de forma específica. Ele foi chamado com uma função específica. Por isso ele fala para os Gálatas: aprove a Deus me chamar desde o ventre de minha mãe. E eu chamo a atenção do querido professor e aluno que esta expressão, chamado desde o ventre, foi usada para apenas 5 homens na Bíblia. Você pode conferir depois: Sansão, Juízes, capítulo 13, versículo 3 a 5. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1 a 5. Isaías, capítulo 49, versículo 1 e 2. João Batista, Lucas, capítulo 1, versículo 15. E Paulo, que nós estamos estudando hoje, Gálatas 1,15 e Atos 9,15. Isso não quer dizer que apenas estes 5 tiveram chamados específicos, mas o uso desta expressão por Paulo e por outros autores bíblicos reflete o que? A convicção e a comprovação do seu chamado. Deus ainda hoje chama pessoas de modo específico. E hoje nós temos isso na igreja de que forma? Nós temos os dons ministeriais. E cada um, meu amado irmão, tem uma vocação na obra do Senhor. Você que está me ouvindo deve também saber qual é a sua vocação, qual o seu chamado específico. Quem sabe você faz parte do ministério da igreja e você é um pregador. Deus te chamou como pregador para ser um profeta. E olha que interessante que os dons espirituais são dados à igreja, mas os dons ministeriais são dados aos ministros, à liderança da igreja. Por isso, nós vemos no apóstolo Paulo um exemplo de chamada específica. E ele afirma agora aos Gálatas: fui chamado desde o ventre de minha mãe. Amém. Continuando, o livro de Atos atesta para uma chamada presciente, quando o Senhor diz a Ananias, quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada, diz assim o nosso comentarista. Item número 2 do primeiro tópico, um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebe a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. O livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo, diz o nosso comentarista. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, milagres, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra. Meu amado irmão que me ouve neste momento, precisamos da unção, da direção, da inspiração do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Portanto, se você que está me ouvindo ainda não é batizado no Espírito Santo, busque ao Senhor para que Ele possa te batizar no Espírito Santo, porque assim você vai realizar a obra de Deus com poder, com autoridade e com ousadia do Espírito Santo. Item número 3, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Vamos então analisar o que o nosso comentarista trouxe e vamos depois comentar. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas, como Abrão para Abraão, como Sarai para Sara, no Novo Testamento, Cefas, Pedro. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remonta à sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Mas eu tenho algo interessante para mostrar a você na próxima tela. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 6 a 9, nós vemos algo interessante. Eu vou te mostrar quando é que o nome Saulo passa a ser substituído pelo nome Paulo. Paulo está na sua primeira viagem missionária. Diz assim o primeiro versículo: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul Sérgio Paulo. E o versículo 9, o último versículo, diz assim: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, e continua o texto sagrado. Neste versículo nós temos o quê? Saulo, que também se chama Paulo. Então nós não temos uma mudança de nome feita por Deus. Nós temos um homem chamado Saulo, que também se chamava Paulo. Usando o nome Paulo, que era o nome romano, ele teria mais acesso a todas as partes do Império Romano, que era quem estava governando naquele momento. Vamos para o segundo tópico da nossa lição: uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Nós vamos passar rapidamente neste tópico porque nós já aprendemos um pouco disso na semana passada, mas como o nosso comentarista trouxe, nós vamos falar. Primeiro item: Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que, mais tarde, seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Item número 2 do segundo tópico: uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Qual era a vontade de Deus para Saulo?
torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Sua apresentação era: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele não foi ordenado pelos apóstolos. Isso ele fez questão de mostrar aos Gálatas. Depois nós vamos mostrar uma sequência de fatos que vai comprovar isto com alguns textos da Bíblia que nós tivemos a dedicação de procurar para trazer para você, meu querido professor e aluno. Aguarde até o final da aula, vai ser algo muito maravilhoso e eu estou te prometendo porque realmente é. Vamos lá. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, ou um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ananias impôs as mãos sobre Saulo, e você já sabe o que aconteceu, nós já falamos aqui, veio sobre ele o Espírito Santo e depois foi batizado. Terceiro item do segundo tópico, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. E não somente isso, né, amados irmãos? Se nós olharmos bem, Saulo escreveu 13 cartas. E estas cartas são a base da doutrina das igrejas do Senhor Jesus Cristo até os nossos dias. Então, além de responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico, Paulo foi o homem que organizou a doutrina bíblica para a igreja, e nós temos hoje ensinamentos maravilhosos sobre o arrebatamento da igreja, sobre santificação, sobre justificação, sobre tantas outras doutrinas que vieram do apóstolo Paulo, nosso grande ensinador. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição: vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Vamos lá? A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia a sudoeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. Eu queria que você prestasse atenção, meu querido professor e aluno, porque ao ler esta parte da lição, alguns podem pensar que Paulo ficou todo o tempo na Arábia. Não. É preciso ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ler Gálatas, capítulo 1, e até 2 Coríntios, capítulo 11, para nós entendermos como que isso se deu, como se deu a sequência, os passos que ele deu. Esta Arábia, nós trouxemos para você aqui um mapa, eu queria que você observasse comigo atentamente, porque nós temos aqui neste mapa, eu acredito que você está vendo aqui, eu sinalizando para você, que aqui temos a Judéia e Jerusalém. Então nós temos aqui o mar Mediterrâneo, temos a ilha de Creta, temos aqui a ilha de Chipre e temos aqui Judéia e Jerusalém. Acima está a Síria, onde tínhamos o quê? A cidade de Damasco. Aqui nós temos a Cilícia, onde está localizada até hoje, na verdade, a cidade de Tarso. Não devemos confundir esta Cilícia com a Cilícia que está na Itália. Esta Cilícia aqui começa com S, essa aqui começa com C, Cilícia, que Paulo teve muitas vezes ali, nós veremos isso. Aliás, foi ali que Paulo nasceu e regressou e ficou um bom tempo na sua cidade natal.
Tarso. Agora veja aqui que interessante. Aqui, quando nós olhamos o deserto da Arábia, alguns pensam que Paulo estava neste deserto aqui. Na verdade, ele estava na Arábia, que era Reino Nebateu. Então, é importante mostrar esse mapa para você ver que ele não ficou tão longe como alguns podem pensar. Foi lá para a Arábia, foi para muito distante, não. Ele não foi para Jerusalém, também não voltou para Tarso, mas depois ele esteve em Tarso. Nós veremos isso nas próximas telas. Então preste bastante atenção nisso, meu querido professor e aluno, para que você não cometa equívocos. Vamos então conhecer a Arábia citada por Paulo? Vamos lá. A Arábia a qual a Bíblia se refere aqui não é o que conhecemos hoje como Arábia Saudita, na Península Arábica. Nos tempos de Paulo, Arábia Petraea, em latim, ou Arábia Petreia, província Arábia ou simplesmente Arábia, era uma faixa de terra que incluía o reino Nebateu, a península do Sinai e o noroeste da Península Arábica. Mais tarde foi incorporada pelo Império Romano no início do século II, em 106 d.C., no governo de Trajano. A região era ocupada por tribos sedentárias de economia agrícola e mercantil nas regiões litorâneas da península. Então, analise bem isto. Nós estamos apresentando para você este mapa que mostra que a Arábia que Paulo esteve não é a Arábia que está para cá, a Arábia Saudita, mas a Arábia Petraea, ou a Arábia Petreia, que nós já mostramos para você, e aqui já lemos esse texto. Então, fique bem atento quanto a isso, para que você não cometa equívoco na hora de ensinar esta lição. Amém? Vamos lá. Cronologia dos primeiros passos de Paulo. Irmãos, isso aqui é de uma preciosidade enorme. Deu-nos um pouquinho de trabalho juntarmos as informações, pesquisarmos em Bíblias, em livros, para trazer para você essa cronologia. Então, isto aqui é um presente nosso para você, caro professor. Vamos entender como aconteceu esses passos do apóstolo Paulo, para que você entenda que ele não ficou tanto tempo na Arábia, ele ficou muito mais tempo em Tarso, conforme a Bíblia diz. Eu vou ler para você devagar, para que você possa entender. Vamos lá? Após o encontro com Jesus, Paulo ficou cego por 3 dias e foi levado para a casa de Judas, na cidade de Damasco. Ananias, impondo as mãos sobre os olhos de Paulo, lhe restituiu a visão. Paulo foi cheio do Espírito Santo e batizado nas águas. O livro de Atos diz que Paulo começou a pregar em Damasco, mas não registra, preste atenção nisso, o livro de Atos não registra sua ida para a Arábia. Gálatas diz que ele partiu para a Arábia e voltou outra vez para Damasco. Até então, passaram-se 3 anos desde a sua conversão. Este outra vez significa o quê? Que Paulo esteve em Damasco, foi para a Arábia e voltou para Damasco. Vamos prosseguir? Em Damasco, por causa dos judeus que queriam matá-lo, foi amarrado a uma corda e descido num grande cesto pelo muro da cidade. Isso está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32 e 33. Fugiu para Jerusalém, preste atenção nisso, onde Barnabé, um dos discípulos, o apresentou aos apóstolos. Mas ele permaneceu lá? Não muito tempo. Depois de apenas 15 dias com os irmãos em Jerusalém, conforme diz Gálatas capítulo 1, versículo 18 a 24, levaram-no para Cesareia, de onde embarcou para as partes da Síria e Cilícia, que nós já mostramos a você naquele mapa. E ficou em Tarso, cidade da Cilícia, cerca de 10 anos. Como é que nós entendemos isso? Porque em Gálatas 2:1 diz que somente após 14 anos ele foi para Jerusalém. Barnabé, então, solicitou que ele viesse para Antioquia para ajudá-lo numa missão entre os gentios. E, 1 ano após, voltou para Jerusalém para socorrer os irmãos da Judéia. Acabando sua missão,
retornou para Antioquia, de onde iniciou suas viagens missionárias. Meu querido irmão, isso que eu disse a você agora é um retrospecto muito maravilhoso do que foi os primeiros passos do apóstolo Paulo entre a sua conversão e as suas viagens missionárias. É uma leitura importante que você pode fazer para os seus alunos, porque a impressão que nós temos quando lemos a revista é que ele ficou todo esse tempo na Arábia. Não. Ele esteve na Arábia, sim, mas como vimos aqui na tela anterior, ele foi para a Arábia e voltou outra vez para Damasco, e em Damasco ele foi perseguido pelos judeus e teve que fugir num cesto, foi para Jerusalém, mas não ficou em Jerusalém, ficou ali apenas 15 dias, depois dali foi para Cesareia, de Cesareia foi para Síria e Cilícia e ficou em Tarso cerca de 10 anos. Todo este tempo ele ficou afastado dos apóstolos, mas depois ele foi lá para Antioquia, porque Barnabé foi buscá-lo em Tarso, e de Antioquia ele esteve, sim, em Jerusalém após, e depois voltou para Antioquia e dali partiu para as suas viagens missionárias. Vamos então para o segundo item do terceiro tópico. As lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Terceiro e último item do terceiro e último tópico, mais lições sobre o deserto. No deserto, Paulo aprendeu o quê? Nós resumimos aqui o que está na nossa revista para você entender. Ele aprendeu a se despir de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Ele aprendeu o quê? Que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo. Ele aprendeu que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. E, por último, ele aprendeu que na experiência do silêncio e da solidão no deserto, as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. Mas lembre-se que ele não ficou todo este período no deserto, conforme nós mostramos a você aqui nas telas anteriores. Paulo pode ter ficado cerca de 2 ou 3 anos no deserto, porque de Damasco ele foi para a Arábia, e da Arábia voltou para Damasco, como nós já dissemos para você, e não vamos aqui repetir, mas fique bem atento quanto a isto. Finalmente, vamos a esta tela que fala sobre o que o deserto nos ensina. Nós prometemos a você, desde o início da aula, falar sobre isso. Aliás, o comentarista lá no início fala sobre os nossos próprios desertos. Então, você que é pregador, aproveite. Temos aí um esboço para você. O que o deserto nos ensina? Primeiro, depender de Deus. Segundo, descobrir o que é essencial. No deserto não se transporta, não se carrega grandes cargas. Apenas precisamos ter o que é essencial. Terceiro, vencer a tentação. Quarto, deserto nos ensina a vencer nossos próprios conflitos, como aconteceu com Elias, o profeta de Deus. Quinto, o deserto nos ensina a resistir e manter a esperança, como fizeram Josué e Caleb, que perseveraram em seguir ao Senhor em meio àquele deserto. Sexto, deserto nos ensina a aprender a conviver com as circunstâncias adversas. No deserto, normalmente, durante o dia, é um calor terrível e à noite é frio. Esta amplitude térmica nos ensina a nos moldar às situações, às circunstâncias diferentes. E o último, deserto nos ensina a presenciar milagres e sinais. Lá com Moisés, o povo viu muitos sinais sendo realizados no deserto. Assim também, meu irmão, se você está passando por um deserto, saiba que no meio deste deserto, Deus pode preparar um banquete para você e você ver muitos milagres e realizar muitos milagres em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos à nossa conclusão. A grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências, muitas vezes dolorosas, no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Eu termino esta aula convidando você para a próxima aula. Todos estão convidados para a 5ª aula do nosso 4º trimestre de 2021. E a minha recomendação é sempre, não perca a próxima aula. E terá como título o seguinte: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Eu quero terminar esta aula agradecendo a você que está até este momento conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Se você não deixou o seu comentário ainda, seu like, deixe seu comentário e diga para nós de onde você está ouvindo esta aula, para que nós proclamemos aqui na próxima aula você como mais um inscrito nesse canal e que está nos assistindo. Deus abençoe você. Eu quero aqui agradecer a minha família mais uma vez, como sempre, a minha esposa, irmã Leila, e a meus filhos Elias e Letícia, que sempre nos ajudam aqui. E também agradeço ao pastor Samuel da Silva, meu pastor presidente. Deus abençoe você, no nome de Jesus, te dê uma aula abençoada no próximo domingo. Em nome de Jesus. Amém e amém.